Primeira de João, capítulo 2, versículo 6. E eu quero falar hoje sobre o tema andar em fé. Diga comigo, andar em fé. Se você quiser, olhe para o lado, né? Com essa mascarilha aí fica difícil, né? Olha para o lado e diga para o irmão assim: ande em fé. Amém, pastor Roberto? Aleluia. Primeira de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Diga comigo assim: andar assim como ele andou. Só mais uma vez para não esquecer. Amém. Amados, o apóstolo João nos dá um conselho, e nesse conselho ele diz que aquele que é salvo, aquele que aceitou Jesus, aquele diz que permanece nele, o crente, o filho de Deus, deve andar, deve viver a vida, deve caminhar assim como Jesus andou. Hein? Como é que Jesus andou na terra? Nós poderíamos dizer uma série de coisas, e todas elas iriam de fato se relacionar com a forma em que Jesus andou. Por exemplo, se eu disser assim: Jesus andou em santidade, amém, então eu poderia pregar hoje sobre santidade. Se eu dissesse assim: Jesus andou no temor do Senhor, eu poderia pregar hoje sobre o temor do Senhor. Se eu dissesse assim: Jesus andou na terra com poder, Jesus andou com poder, então eu poderia pregar sobre andar no poder de Deus. Jesus andou sobre a terra em amor, eu podia pregar sobre amor. Obediência, eu poderia pregar sobre obediência. Amém? Agora lhes faço uma pergunta: Jesus andou sobre a terra em fé, sim ou não? Sabe, hoje a minha pregação, ela não vai ser uma pregação igual a que eu faço todos os domingos. Geralmente em domingo eu prego uma mensagem mais genérica, porque na segunda-feira eu trago a doutrina, amém, que eu dou no seminário. Às quinta-feiras eu trago doutrina aos líderes, e os líderes distribuem nas casas luz todo o conhecimento teológico, doutrinário, da forma que o Ministério Manancial de Vida se conduz como igreja. Mas hoje à noite eu quero sentir da parte de Deus de compartilhar uma pregação dentro de um contexto mais teológico. Senti essa semana, digo, precisamos como igreja entender um pouco da natureza da fé. Amém? Uma das coisas que, e muitos teólogos, inclusive teólogos conceituados, têm dificuldades de entender, que Jesus, quando na terra, ele precisou viver por fé. Eu particularmente tinha uma grande e enorme dificuldade em entender isso. Agora,
para entendermos isso, como foi que Jesus viveu quanto homem, precisamos ler um versículo que está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Se nós entendermos este versículo, este texto, estes versículos, nós vamos entender melhor isso que estamos falando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Eu quero que você repita comigo essa palavra: esvaziou. De novo. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Isso aqui é bem importante que você entenda. Como foi que Jesus viveu? Você pode escrever aí se você quer escrever. Pastor, Jesus não é Deus. É Deus. Mas Ele é Deus, 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 Deus mesmo, Deus. 100% Deus. Sim. E como o Senhor disse que Ele tinha que ter fé? Como que, se Ele é Deus, como que Deus vai ter fé em Deus? Fica meio contraditório, não fica? Deus não pode ter fé em Deus. Deus teria que ter fé em alguém maior. Mas tem alguém maior que Deus? Tem alguém maior que Deus? Não tem. Então Deus não tem em quem crer maior que Ele. Tanto é que a Bíblia diz assim: não encontrando alguém maior que Ele, jurou a si mesmo. Eu me juro a mim mesmo. A palavra de Deus tem as coisas engraçadas, né, pastor Romulo? Jesus diz assim: eu vou apresentar a minha noiva a mim mesmo. Até hoje eu estou tentando entender isso. Jesus chega e diz assim: igreja, esse aqui é Jesus. Prazer. Né? Assim mesmo. Igreja, esse aqui é Jesus. Prazer. E apresentará a si mesmo. A Bíblia tem dessas coisas. Mas para você entender, Jesus, 100% Deus, sem nenhum tipo de problema, 100%. Agora, Jesus, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Um deles, não é que são 3 deuses. Isso às vezes dá um negócio na cabeça assim, mas pastor, nós não somos monoteístas? Somos monoteístas ou não somos monoteístas? Somos monoteístas. Mas o Senhor disse que tem 3. Na religião dos outros 3 é politeísta. Como que o Senhor disse que tem 3? Não, ele disse que tem 1. Mas aqui são 3. O cara fica meio louco, não fica? Mas para você entender de uma forma bem simples, eu lhe pergunto: o ovo é um ovo só? Sim ou não? É um ovo só, sim ou não? Me responda: o ovo é um ovo só? Mas às vezes você não come a gema do ovo, come? Come só?
E quando você vai bater aquele negócio que não usa a clara, só usa a gema? Só usa a clara. E quando eu quero usar só a gema para fazer gemada, gemada faz só com? Gema é ovo? É ovo ou não é ovo? Mas cadê a clara? Então o ovo é um só. E tem gema, tem casca e tem clara. E com as três tem utilidade. Com a clara, com a casca tem uns que fazem desenho. Serve para alguma coisa? Adubo também. Está vendo? Então as três partes do ovo têm utilidade. Mas é um ovo só. Então Deus é assim. É como um ovo. Tem o pai, que não é o filho. Que a clara não é a gema. Tem o filho, que não é o pai. Porque o pai não é a clara. Tem o Espírito Santo, que não é nem o filho nem o pai. Não é a gema, não é a clara, mas é a casca. Então assim é um Deus trino. Ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo. Juntos são um, mas são separados. Então o Deus Filho, amém? Que pode ser a gema, tinha que descer à terra e se tornar homem. Porque ele precisava resgatar a humanidade, amém? Mas ele não podia resgatar a humanidade como Deus. Como Deus era muito fácil. Deus quebrar o diabo é uma moleza. Deus vencer o diabo é assim, ó. Deve ser com a uninha mais pequenininha. Então não tinha graça Deus resgatar o homem como Deus. Não, tinha que vir um homem. Porque quem pecou foi um. Quem foi que pecou? Então Deus, para resgatar a humanidade, precisava que outro homem a resgatasse. Por isso que a Bíblia chama Jesus do segundo Adão. Primeiro Adão pecou e levou todo mundo com ele para o buraco. Mas veio o segundo Adão, Jesus, e a Bíblia diz que ele veio para que todos se salvem. Acabou o calvinismo aí. Todos se salvem. Todos poderiam se salvar, sim ou não? Um pecou, todos pecaram. Um venceu o pecado, quem quiser se agarra a esse um. Amém? É muito simples o Evangelho. Imagine que o Evangelho é um grande navio. Uma arca, que nem a de Noé. Então diga assim comigo. Todo bichinho, diga bem alto, todo bichinho que entrar na arca se salva. Jesus é que nem a grande arca. Todo bichinho que entrar, bichinho, entrou na arca, se salva. Se salva. Por quê? Porque a arca é eleita. Diga comigo assim, a arca é eleita. Quem é o eleito? A arca. E todo mundo que estiver na arca, pois é, a Bíblia diz assim, que nós fomos eleitos em Cristo. Então quem foi eleito foi Cristo. Quem estiver em Cristo, eleito. Então não tem prévia eleição. Eu quero João, Pedro e Antônio.
esse aí eu não quero. Não. Então quando você escuta um calvinista, mostre isso para ele. O eleito é Jesus, porque fomos eleitos em... Quem está em Cristo é... Pergunta para o vizinho, você está em Cristo? Se você está em Cristo, você é eleito. Se você está em Cristo, você é salvo. Para perguntar, será que eu sou eleito? Claro que está eleito, rapaz. Então, Jesus precisava vir como um homem igual a Adão. Como era Adão? Adão era um homem sem poder. Adão não tinha poderes. Adão não tinha, naturalmente, ele não foi criado com poderes. Não era assim tipo um homem que fazia coisas sobrenaturais. Era um homem de natureza humana. Amém? Mas Deus deu a Adão algo que une dois mundos. Só há uma coisa que pode unir dois universos totalmente diferentes. Há uma natureza humana. Adão foi criado em natureza humana, corpo, alma, espírito. Deus não tinha corpo humano, porque Deus é espírito. Tinha espírito e Adão tinha corpo. Amém? Olha que coisa louca. Adão tinha corpo, Deus tinha espírito. Só que Adão foi criado por Deus com a capacidade de, mesmo sendo um corpo, entrar no universo espiritual de Deus. E Deus podia entrar no universo terreno dele. Como? Adão foi feito barro, só um boneco de barro. Mas Deus foi lá nas narinas de... Amém? Hoje eu não posso ensinar isso aqui. Mas se você soubesse que as narinas são um portal, um dia eu vou ensinar vocês sobre isso. E Deus foi nas narinas de Adão e fez assim, ó. E a esse, ó, tem um nome na Bíblia: Ruas Codes. Ruas, de sopro, vento. Codes, de santo. Codes, santo. Santo. A palavra Codes do hebraico é santo, né? O Coanim, Codes, é o sacerdote santo. Soprou o Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo não é Deus? Eu não falei que era uma parte dos três? E nesse sopro, o sopro entrou para dentro de Adão. E lá dentro do Adão, o sopro criou duas coisas: uma alma e um espírito humano. Então o homem
Não é um boneco. É um espírito humano. Diga para o vizinho assim: vizinho, você é um espírito. Diga assim: você é um espírito. Você tem uma alma. E você mora num corpo. Então diga: esse corpo feio e gordo não é você. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, irmão. Olha que bênção. Esse corpo feio não é você, Jabé. Está vendo, pastor Vomir? Você é maior do que parece. Isso é só o vestuário. Quando eu descobri isso, foi a maior descoberta na Bíblia. Uau, eu não sou esse corpo feio, gordo. Isso aqui é... Eu sou um espírito. E tinha que ser um espírito. Porque a Bíblia diz que o meu pai é... filho de homem. Homem é filho de espírito. Eu estou tentando ilustrar, ver se isso entra suave. Porque Adão tinha a capacidade, através de um elemento que está no espírito dele, através de um elemento que está no espírito dele, que se chama fé. Fé é uma essência de natureza espiritual, atribuída ao espírito do homem. Está lá. E o que é a fé, pastor? Eu vou lhe explicar, calma, não corra. Quando terminar essa lição, você vai entender a fé. Espero. No mínimo, você vai saber fazer um ovo. Uma chamada e uma clara batida, sei lá. Então, através dessa essência que conectava Adão à terra e ao mundo espiritual, lhe permitiam viver sobrenaturalmente. Então, quem era sobrenatural? Deus. Deus é sobrenatural, Ele criou tudo. Adão não, Adão era um ser humano. Era um espírito, mas num corpo humano. Tinha limitações. Tinha limitações, sim ou não? Sim, porque ele era tempo e espaço. Deus não tem limitações, Deus vive fora do tempo e do espaço. Por isso que era Deus que visitava Adão. Amém? Lá, fora do tempo e do espaço, Deus diz assim: vou ter com Adão. Dava um mergulho. Quem me assiste em quarto, sabe que eu dou um nome a isso e se chama balde. Os de quarta sabem que é o balde. Então Deus dá um mergulho no balde. E tinha lá com Adão uma conversa. E depois sumia. Dava uma sumida. Eu lhe faço uma pergunta: Adão ficava desligado de Deus nesse tempo, sim ou não? Sim ou não? E como ele se unia a Deus? Pela fé. Muito bem, vai ganhar um chocolate. Então eu vou lhe fazer uma pergunta agora que vale 1 milhão.
O que era que o diabo precisava atacar para derrubar Adão? Por isso que colocou Eva em dúvida. A única forma de derrubar Adão era colocar dúvida, água no óleo. A dúvida era água no óleo. Porque Adão, ele tinha uma fé inocente. Deus falava uma coisa, ele cria e a coisa andava. Então, através da fé, ele era um homem sobrenatural. Por quê? Porque o Éden era um lugar sobrenatural. Quer ver que eu lhe dou uma única prova e você vai crer que ele é sobrenatural? Dar nome ao cachorro é fácil, sim ou não? Uau, 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 cachorro. Agora eu lhe pergunto, e dá nome ao tubarão? É? Então ele tinha que mergulhar para conversar com o tubarão. Sim ou não? E eu lhe pergunto, e dá nome à águia? Então quer dizer que Adão talvez tivesse algumas coisas sobrenaturais. Ele era limitado, mas o sobrenatural governava ele. E através do sobrenatural ele fazia coisas. E como ele fazia essas coisas sobrenaturais? Pela fé. Então a única forma de acabar com a fé era colocar. E não foi isso que a serpente fez? Então, diga comigo, quando a dúvida entrou, a fé roeu. E a falta de fé enfraqueceu Adão. Então tinha que vir um segundo Adão. Um segundo Adão que não falhasse. Amém? Sim ou não? Esse segundo não pode falhar. Porque se falhar o segundo não tem três. E aí Deus diz o seguinte: vai meu filho. Só que o filho não podia vir como Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele Pai, eu deixo aqui a deidade. O Deus fica no céu. Tu vai me gerar. Isso que eu estou falando, a Bíblia diz que se chama conselho da deidade. A divindade conversa entre si. Pai. O pai gerou o filho no ventre de Maria. Aqui nasce o segundo Adão. Ele é um espírito que foi colocado naquele ventre. Um espírito, que é Jesus. Ele nasce humano, suscetível ao pecado. Olha isso aqui. Jesus poderia ter pecado. Quer ver isso na Bíblia? Me dá Hebreus capítulo 4, verso 15. Meu Deus, eu nem comecei a parte inicial da coisa. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem. Diga comigo, ele foi tentado. Ora, se ele foi tentado, ele podia pecar, sim ou não? Que adianta tentar uma pessoa que não pode pecar? Então, qual foi que a serpente fez com Eva? Colocou Eva em? Colocou Eva em? E Eva passou no teste, sim ou não? Passou ou não? Eva passou no teste? Eva caiu, não passou no teste. E quem foi que a serpente perguntou para Eva?
Colocou dúvida. Amém? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro teste de Jesus? Qual foi o primeiro teste de Jesus? Dúvida. Então o que era que estava em jogo na vida de Jesus? A fé. Você acredita que realmente tu é o filho de Deus? Será que tu é o filho de Deus? Será? Olha que coisa poderosa. Leia Hebreus 5, 7 e 8. Para confirmar o que eu estou falando. Hoje não é aquela pregação assim, vamos que vamos que vamos. Hoje é mais calmo. Mas hoje você vai aprender algo poderoso. Não, perdão, 7 e 8, é isso? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha aqui. Jesus orou ao Senhor. Se você ora, você precisa ter o quê? Fé. E foi ouvido. Verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Isso está falando do Getsemane. Lá no Getsemane, Jesus diz assim: Pai, se for possível... E a Bíblia diz que Deus o escutou. Deus podia ter dito: amém, filho, vem para cá. Mas antes de chegar a esse ponto, ele diz assim: não seja feita, mas seja feita a tua. Então ali ele se submeteu à dor e o sofrimento. Bom, espero que essa simples ilustração tenha deixado claro teu conceito teológico de que Jesus viveu na terra por... Então eu posso pregar. Se alguém diz que está nele, ande como ele. Então eu posso dizer: ande como Jesus, ande por... Pronto. Agora eu vou começar a pregar minha pregação. Amém? Então a fé, ela é algo intrinsecamente arraigado ao espírito do homem e pode conectar o homem natural com o universo sobrenatural de Deus. Amém? Mas isso passa pela vontade, pelo atributo volitivo do homem. Deus te deu a fé, mas te deu também o livre-arbítrio. Ou seja, você usa ou você não usa a fé. Isso cabe a você. Amém? Por exemplo, pela fé somos salvos. Amém? Então, para ser salvo eu preciso crer. Crer que Jesus morreu, ressuscitou para me salvar. Agora, para crer, eu preciso decidir crer. Qual é a diferença entre nós, eu que criei, você que creu, com alguém que não crê, alguém que é ateu? Qual é a diferença? A decisão. E a decisão não é tomada por Deus, ela é tua. Essa semana eu quase infartei, escutando um calvinista nas redes sociais dizendo que a vontade não poderia ter sido confiada ao homem, porque o homem é muito fraco para ter vontades. Digo, mas meu Deus, estamos tudo louco? E isso que o povo anda comendo por aí? Não pode? Quase me infartei. E pasme, esse é um grande calvinista e estava numa TV cristã, que passa para todo São Paulo. Eu digo, mas
O povo não pode crer nisso. Vão se desviar. Querido, Deus é tão bom que Ele confiou a você a liberdade de escolher. A Bíblia inteira nos prova isso. Eis que estou à porta aí. Quem quiser, você escolhe abrir, escolhe fechar. Você quer ir para o céu? Quero, pastor. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu quero andar com Jesus, eu não quero andar com o diabo. Então aceite Jesus, pela fé. Não, pastor, eu não gosto de Jesus, eu não gosto de orar, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de crente, eu não gosto de louvor. Sabe uma coisa? Eu gosto é do diabo. Pois, fique à vontade, desfrute o diabo. A pessoa escolhe. E Deus não proíbe que ela escolha. Você acha que Jesus fica feliz quando vê um camarada escolher o diabo? Não, Ele criou o homem para o paraíso. E o diabo está destinado ao inferno. Você sabia que a Bíblia não diz que criou o inferno para o homem? Diz que criou o inferno para o diabo e seus anjos. E por que o homem vai? Vai demitido que ele é. O homem só vai para o inferno demitido. Não foi criado para o homem. Para o homem foi criado o paraíso. Mas aí você fica dando bola ao diabo. Você já viu quando você tem um mau amigo? Aquele camarada que diz assim: não, para de fazer as coisas certinho, vai te divertir um pouco. Vai desfrutar da vida. E aí você vai desfrutar da vida e perde a esposa, perde filho, perde trabalho, perde tudo. Aí a tua vida fica um inferno. Sim ou não? Aquilo foi Deus que preparou? Mas o teu amigo capeta que te incitou, você seguiu ele, e o final da linha foi prejuízo. Prejuízo. Assim é o homem e Satanás. Fica dando ouvido às coisas que o diabo fala, e no final da linha vai parar no inferno. Agora, me dá Mateus 9. Mateus 9, 27 a 29. Partindo Jesus dali, seguindo dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se vós. Qual foi a pergunta que Jesus lhes fez? Você crê? E os cegos responderam: bom, deixa eu te ensinar algo. O potencial de fé está em você. Amém? Todo mundo tem potencial de fé. Eu tenho, você tem. Por que uns recebem e outros não? Por quê? Porque uns decidem crer e outros não. Uns decidem acreditar. E por que acreditar é difícil? Eu vou lhes ensinar esta noite por que acreditar é difícil. Porque, apesar de você ser espírito, Deus também te deu outra faculdade. Ele te deu a faculdade volitiva, o livre-arbítrio, mas Ele te deu outra faculdade, o pensamento.
o teu intelecto. E o teu intelecto, quando ele se afasta de Deus, ele fica científico. Já ouviu essa palavra, né? Toda hora, científico. O homem, ele gosta de tudo que é científico. Por quê? Porque científico é aquilo que pode se palpar. Se eu palpar, se eu não palpar, não vale. Vem comigo. João 6, verso 30. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são teus feitos? Está vendo? Abaixa um pouquinho o teclado. Os fariseus, o povo estava perguntando: queremos um sinal. Se tiver um sinal, eu creio. Se tiver uma prova, eu creio. Se tiver prova, qualquer um crê. Amém? Que valor tem crer quando você tem prova? Amém? Olha isso aqui, me dá João 20, verso 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez. Olha que coisa linda. Quantos dias se passaram? Uma semana. Deixa eu te ensinar algo aqui. Quantos dias se passaram? Uma semana. Uma semana Jesus andava na terra ali, amém? E Tomé viu ele? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Por incrédulo. Isso que acontece com o incrédulo. Incrédulo perde a visitação. Olha isso aqui. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Todos juntos. De novo. De novo. Isso se chama a fé científica. Sabe, tem pregadores que se orgulham de ser incrédulo. Mas Jesus diz: bem-aventurado é aquele que sem vê. Qual é a questão aqui? A questão aqui é muito simples. Deus te deu uma mente, e essa mente especulativa, ela está debaixo do domínio de uma natureza que caiu.
de uma boa natureza. Você não foi criado mal, você foi criado bom. Mas Adão caiu, e com a queda, ele te levou para o buraco. E você ficou cético. Tudo você precisa. E isso gera em você incredulidade. O pastor vem e diz assim: irmão, Deus quer fazer milagre. Primeira coisa, a dúvida. E quando você tem dúvida, você corta teu acesso ao sobrenatural. Corta. Porque a única porta pela qual você pode acessar o sobrenatural é a fé. Os dois cegos, Jesus lhes perguntou: vocês creem? Cremos. Então, conforme a tua fé, vê, enxerga. Eles enxergaram. Vou terminar. Me dá Marcos, capítulo 11, versículo 20. Então vamos lá. A fé é uma natureza de essência espiritual. Amém? Pode escrever ali no caderno. A fé é uma essência de natureza espiritual. Por isso que ela pode penetrar ao mundo de Deus e ao mundo dos homens. Agora, muitas vezes nós confundimos fé com esperança. Ensinei isso aos líderes quinta-feira. Muitas vezes nós confundimos fé com entusiasmo. Pastor Anderson do Kitchen Fire de Novo Hamburgo, ele disse: fé não é peitaço, né? Tem camarada que é peitudo, né? Ele dá um peitaço, que nem o camarada que diz assim: não, pela fé, e vai lá e faz pela fé, e não é fé. Fé não é peitaço. Fé é uma inspiração, eu diria, se essa palavra está boa, inspiração sobrenatural, que ela toma conta dos teus sentidos. Quando você está numa atmosfera de fé, os teus sentidos ficam tomados por essa atmosfera e você crê. Eu tenho estado em alguns momentos que dá vontade de pular. Quando eu entrei no Palestra Itália, no Descente, que estava cantando aquele louvor, como era o nome do louvor? Enfim, estavam louvando lá um louvor. Cara do céu, na presença de Deus. Uma quadra antes do estádio já era louco. Quando eu entrei no estádio, eu quase pulei. Chovia assim, quase que eu tomei carreira e pulei. Porque era tanta presença que eu digo: se eu pular, eu flutuo. Se não flutuasse, ia matar 2 ou 3, ia me matar, mas tudo bem. Porque havia tanta glória naquele lugar. Presença. Então o sentido da fé, ele fica agudo. Agora, a fé precisa de uma escolha. Pedro tomou a mão do paralítico e disse assim: levanta-te e anda. Ele deu a mão, mas quem tinha que se levantar era Jesus. Foi ao outro paralítico que estava lá um monte de anos e diz: toma teu leito. Ele podia ter ficado deitado.
ele tomou a decisão de levantar-se. Olha isso aqui. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim. Olha isso aqui. Tudo em grego é tudo, e em japonês tudo. O que é tudo? Eu lhe faço uma pergunta: o que é que você precisa hoje? Está dentro desse tudo? Sim ou não? Você precisa de uma cura? Está dentro desse tudo? Você precisa de um dinheiro? Está dentro desse tudo? O que é que você precisa hoje? Está dentro desse tudo? Então, se você crê, e se você disser, diga comigo: crer e disser. De novo: crer e disser. Crer e disser. Vem comigo, Hebreus 11:3. Não precisa ler, não dá tempo. Diz assim: porque pela fé cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, o mundo, o que não era, não havia nada, e Deus disse: acha. O que Deus disse? Acha. E veio existir, sim ou não? Sim ou não? Bom, o que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa. Se você crer, diga. É a mesma coisa, sim ou não? Eu estou louco? Pela fé nós cremos que Deus disse: haja. Haja erva. Houve erva. Jesus diz assim: se crerdes, diga. Agora você tem que dizer.